Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz do Senhor, amém? Pode se assentar, fica à vontade, você está em casa. Queridos, abre a sua Bíblia aí já em 1 Timóteo 5:23. A minha Bíblia que eu estou aqui hoje é na versão NVT. Então algumas palavras podem ser diferentes aí da sua versão, dependendo da versão que você está, mas a essência é a mesma, amém? 1 Timóteo 5:23 diz assim: não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Esse aqui é um conselho e uma exortação, não de um líder, não de um mestre, não de um professor, não de alguém. Isso aqui é um conselho, uma exortação de um pai. Aqui, o conselho do apóstolo Paulo para o seu filho espiritual, Timóteo. Timóteo já é um pastor, já é um líder. Timóteo já é um homem de Deus, já é um homem formado. Timóteo já é alguém que pratica a obra do Senhor, de alguém que trabalha em prol da igreja, em prol do evangelho. Timóteo já é alguém formado, mas ele ainda tem um tempo de escutar o seu pai na fé, o seu pai espiritual. Amém? Hoje eu quero refletir sobre os conselhos de um pai. Eu pensei em vários temas para a mensagem de hoje. Eu preciso te contar isso, eu gosto de explicar por que eu estou ministrando, e aí para que vocês entendam a aplicação e possam aplicar melhor a mensagem. Nós estávamos em uma reunião no domingo passado e eu pedi para os pastores na mesa ali do conselho para ministrar hoje. Falei, cara, eu queria pregar, quero ministrar. Na verdade eu falei sobre um assunto. Nós passamos agora setembro amarelo, outubro rosa e entramos agora no novembro azul. E todos esses meses e cores, eles vão trazer o alerta de prevenção a doenças como a depressão, o câncer de mama, o câncer de próstata, a saúde da mente, a saúde da mulher, a saúde do homem. E todos esses meses eu ministro em outros lugares, eu prego em outros lugares. Eu sou sempre convidado, eu falei, vamos falar sobre isso. Mas fala como? Deixa comigo, deixa que eu falo e tal. Só que na segunda-feira, quando eu fui colocar diante do Senhor a mensagem que eu tinha, o Senhor frustrou os meus planos. Glória a Deus por isso, você pode dar glória a Deus por isso? Que o Senhor ainda frustra os nossos planos. Eu coloquei a mensagem diante dele, eu falei, Senhor, eu tenho isso, isso e isso para falar. Eu faço assim mesmo. Coloco minha mensagem lá diante dele, e o Senhor foi tratando meu coração. E o Senhor falou assim, não fale só da saúde do homem. Não fale também só da saúde da mulher. Não foque só nisso. E também não fale só da saúde mental, da saúde psicológica. Mas fale da saúde completa da minha igreja. E aí, o Senhor me deu uma estratégia. Eu gosto muito de estudar, de ler e de pesquisar. E hoje está acontecendo um movimento no Brasil e no mundo. Eu me lembro que o ano passado eu ministrei no Setembro Amarelo, numa congregação que eu fazia parte há 12 anos atrás. E há 12 anos atrás, nessa congregação eu entrei num debate, porque eles falavam que uma pessoa com problemas psicológicos, elas não poderiam procurar um profissional, um médico, não poderiam procurar a medicina. Não, porque Jesus é o meu médico, Jesus é o meu psicólogo, Jesus é o meu psiquiatra. E eu falava, mas e se você quebrar o pé, quem você procura? Você não vai procurar um ortopedista? Se você tiver problema no coração, você não vai procurar um cardiologista? Se você tiver problema, você não vai procurar um profissional daquela área, porque na mente, no cérebro, você não vai fazer a mesma coisa. E a gente debatia sobre isso, por muitas vezes nós debatemos sobre isso, lá nessa congregação há 12 anos atrás.
E aí, o ano passado, eu recebi um convite deles para ministrar no Setembro Amarelo, para falar sobre saúde mental. E eu me lembro que quando eu subi no púlpito, eu chorei, eu falei, uau, há 12 anos atrás eu estava aqui nessa cadeira discutindo sobre esse assunto, e vocês falavam que não era real isso, e agora nós estamos aqui falando sobre esse assunto. E o fato é que Deus está levantando homens e mulheres profissionais da saúde. Agora, este mês, tem um grande congresso aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Um seminário, um congresso só de profissionais da saúde cristãos, que querem aplicar a fé através da medicina, através da ciência. E Deus está levantando esses profissionais para nos ajudar a nos curar e a curar a igreja dele, amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Antes de entrar aqui no tema, deixa eu filosofar com vocês um pouco. Lembro que o Júnior falou isso umas 3 semanas atrás. Deixa eu filosofar com vocês um pouco. Eu não sou um pregador da casa. Eu, conversando com uma pessoa essa semana, falou, nossa, gosto da sua mensagem, tal, quando você prega. Não sou um pregador dessa casa. Eu sou o pregador da palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus há 15 anos. Teve alguns anos que eu pregava todos os dias, viajava pregando. Mas eu não sou o pregador da casa. Aqui eu sou um ministro da palavra do Senhor. Qual é a diferença? A diferença é que o pregador, ele vem, prega e vai embora. E quem fica com a conta para pagar depois a mensagem, somos nós que ficamos aqui. Que precisamos explicar, que precisamos exortar, que precisamos corrigir. Como ministro da casa, assim como os nossos pastores, nós pregamos e ficamos aqui. Então o ministro, ele é responsável pelo que é deixado dentro de casa. O ministro, a palavra ministério quer dizer ajuda. Então, nós estamos aqui ministrando para vocês, ajudando vocês, facilitando para vocês a mensagem que o Senhor tem para a nossa comunidade. Esse é o nosso ministério. E essa semana, ontem, eu aprendi que eu não posso mais pregar sozinho. Vou falar isso aqui e depois eu explico se vocês quiserem. Até a roupa que eu estou vestindo hoje, as cores, foram escolhidas por alguém para ministrar, por causa da mensagem. E vocês vão entender mais para frente. Queridos, o Senhor me deu uma estratégia para ministrar, para trazer essa tonalidade, essa tônica da saúde para dentro da igreja, para dentro do ministério. E como eu disse, Deus está levantando homens e mulheres profissionais da saúde para falar sobre esses temas. E tem um médico, um psiquiatra, eu acho que ele é psiquiatra, ele fala muito sobre isso, que ele desenvolveu uma estratégia chamada ARMAS. Por quê? A Júlia já começou a mensagem aqui. Nós vivemos num mundo decaído, num mundo destruído, completamente afetado pelo pecado. Deus não nos criou para viver neste mundo que nós estamos vivendo agora. Não. O nosso corpo não foi feito para viver as atrocidades que nós vivemos hoje, não. A nossa saúde física, ela é diariamente bombardeada por algo que aconteceu lá no Éden. Quando o pecado entra neste mundo, não torna inviável só o nosso corpo, mas todo o ambiente. Todas as coisas foram afetadas pelo pecado. Então, este mundo que nós vivemos e convivemos hoje não é normal para nós. É por isso que nós buscamos uma glória eterna, um reino eterno. Lembra que o pastor Júnior ministrou na semana passada sobre o reino? Nós buscamos esse reino. Nós buscamos este lugar. Nós buscamos este novo tempo. Por quê? Porque nós não fomos criados para este mundo, para esta terra. Lá no Éden sim, mas aqui não. Então o alimento nos mata, o ar nos mata, o ambiente é hostil à nossa saúde física, à nossa saúde mental e também à nossa saúde espiritual. Todas essas coisas estão interligadas. Mas como eu não sou um profissional da saúde,
Enquanto eu orava e estudava, o Senhor me deu a estratégia de usar as armas para dentro do nosso contexto espiritual. E aqui eu volto no conselho do pai espiritual. Armas, pode passar o próximo slide. Separado em 5 letras. Então, cada letra dessa é um aspecto diferente que nós precisamos tratar. E cada letra dessa, cada aspecto desse existe um versículo, uma passagem, uma palavra, um conselho deste pai espiritual que o apóstolo Paulo é para nós. Então, o primeiro A de armas, pode passar, é a alimentação. E quando nós falamos sobre alimentação, nós que somos crentes há muito tempo, existe uma frase, um clichê que fala que crente não bebe, mas come muito. E durante muito tempo nós erramos muito sobre isso. Durante muito tempo nós negligenciamos a nossa saúde física, achando que porque nós não fazemos algo mal, que é beber, nós podemos fazer outra coisa mal, que é comer demais, que é comer mal, que é comer de qualquer jeito. Ricardo, mas a Bíblia fala sobre a alimentação demais, por toda a Bíblia. Mas como eu disse, nós vamos usar só os conselhos do apóstolo Paulo. E o primeiro verso que eu coloquei lá em cima, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, faça qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. O contexto desse texto, o apóstolo Paulo está falando sobre comidas sacrificadas a outros deuses. E ele está falando sobre nós cristãos sermos humildes, ter humildade. Olha, se o irmão vê que você vai comer algo que foi sacrificado a outro Deus, para você isso não tem nada a ver, mas vai afetar a fé dele, não coma. Ou seja, o que nós comemos afeta não só o nosso corpo, mas também as nossas relações. Eu não sei se vocês sabem, mas todo o nosso sistema digestivo está completamente ligado às nossas emoções. As nossas emoções afetam o nosso sistema digestivo e vice-versa. Essa semana, até contei para a Dani, nós ganhamos um bolo de uma vizinha, um bolo de ninho, que eu amo esse bolo de ninho. Há muito tempo eu não como muito doce, eu tenho regrado a minha alimentação. A nossa saúde lá em casa tem sido muito bem cuidada durante muito tempo já. Mas nós ganhamos um pedaço generoso de bolo, um pedaço de bolo de crente. E aí cortamos uma fatia e comemos. Aí cortamos outra fatia e comemos. Aí a Eloá não gosta. Falou, pai, quer comer o meu? Eu falei, eu quero. E eu estava sentado. Nós tínhamos acabado de almoçar. E fatia por fatia, eu comi o bolo inteiro. O pedaço de bolo, generoso. E quando eu fui levantar, na hora, rodou tudo. Eu sentei e falei, amor, não dá mais. Vou para a glória a Deus. Mas o fato é que eu já me conheço, eu já sei quais são os meus limites. Uma vez nós fomos convidados para orar no estabelecimento de uma irmã da nossa igreja. E chegando lá, ela fez um coffee e convidou muita gente. E ela trouxe e colocou do meu lado. Estava sentada conversando com o irmão, ela colocou do meu lado assim, uma torre de pão puma com patê. E eu tinha um jargão, isso aí eu como até passar mal, até desmaiar. E eu comi até pressão baixar. E eu estou sentado ali, ela colocou uma garrafa de Fanta laranja do lado, que é o refrigerante que eu mais gosto também. Eu falei, é de Deus. Eu fui para orar naquele lugar. Eu falei, Deus está me abençoando. E eu comendo e conversando, até a Monique chegar no cara que estava na minha frente. Falou assim, ó, o Ricardo já sabe o que vai acontecer. Eu vou lá para fora. Se ele desmaiar, você pega ele aí, porque ele não consegue comer isso até o final. E se levantar. Eu já me conhecia meus limites. Conheço os meus limites, eu conheço até onde eu posso ir na alimentação. Ô Ricardo, mas tem alguma coisa a ver a alimentação com... Tem. O pior é que tem. No segundo verso que eu coloquei aqui, em Gálatas 5, 21, Paulo está exortando, está falando das obras da carne. E ele está falando assim, ó, esses que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. E olha o que ele fala.
quem pratica inveja, bebedeiras, festanças desregradas. Essas festanças desregradas, que o apóstolo Paulo está falando aqui, fala de banquetes noturnos, fala de grandes festas, fala de momentos de comilância. Quando nós vamos percorrer a Bíblia, nós vamos ver muitos homens e mulheres caindo no erro, praticando essas festanças, essas comilâncias, essas glutonarias. E se o apóstolo Paulo está falando que esses não herdarão o reino dos céus, eu preciso entender qual é o meu limite. Eu preciso entender qual é o meu lugar. Eu preciso entender qual é o meu limite de cuidado físico através da alimentação. Se o meu sistema digestivo está ligado com as minhas emoções, se você descer agora lá na sala dos heróis do Viva Kids e perguntar para ele o que a emoção causa, ele vai falar para você, toda a emoção é um convite para a oração. Então, se o meu sistema digestivo está ligado com as minhas emoções e as minhas emoções me convidam a ter um momento de oração, Deus quer cuidar dessa área na sua vida também. Porque se eu errar na minha alimentação, o apóstolo Paulo disse que nós não herdaremos o reino dos céus. E se você não acha isso aqui muito sério, queridos, eu acho que é preciso reavaliar a sua sabedoria cristã. Como eu disse, eu sou um ministro aqui, então a minha função é facilitar o que o Senhor está trazendo para nós esses dias, amém? Cuidar do corpo não é pecado. O pecado é cuidar só do corpo. Ricardo, mas então eu preciso controlar o quanto eu peso? Não, você precisa controlar o quanto você vai viver. Porque não é sobre como nós vivemos, é quanto vamos viver. Se nós somos templo do Espírito, por quanto tempo esse templo vai existir? Se nós precisamos comer para a glória de Deus, por quanto tempo nós vamos glorificar a Deus através desse ato? Então não é sobre como eu existo, é sobre como eu permaneço nele. Eu preciso manter o shape? Não. Não. Você precisa se reavaliar. Isso está afetando a sua fé, está afetando o seu relacionamento com Deus, isso está afetando a sua caminhada, está afetando a sua família. Tem uma frase clichê aí na rede social que fala que os pais, as mães falam, né? Nossa, eu faço de tudo, eu morro pelo meu filho. Tá, a pergunta não é se você morre, a pergunta é se você vive pelo seu filho. Eu quero completar os meus 70, 75 anos e falar, igual o pastor Carana falou aqui na última ceia, que coloca o sapatinho, bermudinho e vai caminhar. Eu quero chegar nessa idade. Peguei na mão dele aí na hora da oração e eu chorei, porque eu falei, Senhor, é um legado que eu quero seguir. É onde eu quero chegar. E para isso existe um caminho. Tudo que eu coloco para dentro do templo do Espírito faz efeito, não só no meu sistema digestivo, não só nas minhas emoções, mas também na minha vida espiritual, no meu contato com Deus, amém? O R de armas, relacionamentos. Já foi? Já foi. Relacionamentos. Como eu queria tempo para falar sobre isso. Queridos, esse protocolo armas aqui é um curso de 40 horas. 40 horas. Vamos fazer em 40 minutos aqui com vocês. Relacionamento. Mas, Ricardo, relacionamento com Deus é o mais importante. Sim. Mas o meu relacionamento com Deus é o que mais importa, é o que eu mais busco, é o que mais me interessa. Sim, pode ser. Mas eu te garanto uma coisa. Você não consegue se relacionar com Deus se você não se relacionar com o outro. Tudo que Deus faz na gente não é para a gente, é para o outro. Nós somos um reflexo da glória de Deus. Então, tudo que Deus vai fazer em mim, não é para mim, não é para ficar aqui, é para mandar para o outro.
Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos 12:10, lá o primeiro verso lá em cima. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Prazer em honrar. Prazer e honra. Prazer, honra. Honra, prazer. Nós estamos trocando o prazer pela honra muitas vezes. Então muitas vezes nós nos relacionamos por causa da honra que nós recebemos, e isso gera um prazer em nós. Mas o apóstolo Paulo fala assim, ó, tenha prazer em honrar os outros, em honrar uns aos outros. Sabe o que é ter prazer em honrar uns aos outros? É você honrar alguém e chegar na sua casa e chorar porque você fez aquilo, e se alegrar porque você passou por aquilo, e você glorificar ao Senhor porque você honrou alguém. O relacionamento com outra pessoa é tão importante que no verso anterior a esse que nós lemos, o apóstolo Paulo fala assim, ó, amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal e apeguem-se firmemente ao que é bom. Não existe relacionamento sem perdão. Não existe relacionamento sem um perdão verdadeiro. Não existe. Curei meu relacionamento com a minha mãe após eu pedir perdão para ela. Meu relacionamento com meu pai, meu relacionamento com os meus irmãos, com a minha igreja, com a minha esposa. O perdão, ele é algo que nós precisamos ter no bolso. Assim, ó, para toda hora a gente, opa, perdão. Mas esse perdão, ele precisa ser verdadeiro. Queridos, não existe perdão sem endereço. Deus está falando algo com alguém aqui. Não existe perdão sem endereço. Ah, me perdoa por qualquer coisa, isso é mentira. Perdão tem endereço, tem nome. O perdão, ele precisa ser verdadeiro, assim como o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Amem as pessoas sem fingimento. Com amor verdadeiro. Se tem uma dívida que nós não podemos quitar, é a do amor. Não quite essa dívida jamais. Amar de verdade é abraçar de verdade. É se relacionar de verdade. Eu escrevi aqui, ó. Razão não acessa a emoção. Então você tem toda a razão. E aí você vai discutir com a pessoa que te magoou, e você chega lá, porque você fez isso comigo, porque você fez isso e aquilo comigo. Razão não acessa a emoção, mas perdão acessa. O perdão é a chave para todas as emoções. O perdão é o que vai diluir as emoções. É o perdão que vai curar a nossa alma. É o perdão que vai curar o nosso relacionamento com Deus, com o outro. É o perdão que vai curar o nosso corpo físico. Lembra da emoção que afeta o sistema digestivo? Tem gente que não vai no banheiro porque não consegue perdoar. E tem gente que fica no banheiro o dia todo porque não consegue perdoar também. Revestresse. Eu vou seguir. Queridos, existem muitas pessoas que estão vivendo ciclos porque não conseguem romper com os relacionamentos que ela tem. Eu escrevi aqui, ó, 3 Cs. Circuito, ciclo e círculos. Os relacionamentos são circuitos, pequenos circuitos. Nós temos um circuito que nós funcionamos. Nós nos relacionamos através de circuitos. Mas quando isso começa a me afetar de forma mal, o meu ciclo começa a afetar o meu ciclo. Então o circuito que eu estou tendo com alguém afeta todo o meu ciclo. Eu começo a viver ciclos emocionais e existenciais defasados. E para mudar o ciclo, nós precisamos mudar esses circuitos.
E para mudar esses circuitos, nós precisamos mudar os círculos em que nós estamos. Mudando os círculos que nós estamos, nós mudamos os circuitos que nós vivemos. Isso vai mudar os ciclos que nós estamos passando. Vai curar os ciclos. Vai nos mandar para outro nível. É por isso que o Senhor estabeleceu uma comunidade para nós. É por isso que o Senhor estabeleceu uma igreja para nós. É por isso que o Senhor chama a comunidade que Ele estabeleceu para nós como família. E o apóstolo Paulo, o contexto aqui de Romanos 12, ele está falando exatamente sobre isso. Sobre a igreja, sobre o corpo que edifica a igreja de Cristo. E ele está falando assim, vocês são muitos membros diferentes um do outro, mas que contemplam um só corpo. É por isso que os nossos circuitos precisam funcionar, para que os nossos ciclos sejam prósperos e os nossos círculos sejam curados. Vamos para o M de armas. O M de armas vai falar sobre meditação. Meditação. Eu gosto muito de ler e esse ano eu escrevi um livro. Está em edição ainda. Eu queria até lançar ele esse final de ano, não vai dar. Mas pesquisando, estudando, tem uma nota, uma matéria que fala que no ano passado, 8% dos adultos no Brasil leram até 2 livros no ano. 8% dos adultos leram até 2 livros no ano. Se nós, evangélicos, somos aí uma média de 25% da população brasileira, nós estamos incluídos ali. E aí eu não sei como você gasta o seu tempo, eu não sei onde você busca informação, conhecimento. Mas a questão da meditação, ela traz algo muito importante para nós. Por quê? Porque é através da meditação. Deixa eu só achar um artigo aqui. Pronto. Que nós vamos conhecer o verdadeiro caráter de Deus. E aí eu coloquei ali. Toda a Escritura, toda a Escritura, que está falando da palavra de Deus, é claro. Não vou falar aqui o livro do Chico Xavier, né? Mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Se nós não meditamos na palavra do Senhor, se nós não meditamos nas coisas que o Senhor está falando, se nós não meditamos naquilo que o Senhor, na forma que o Senhor resolveu, escolheu se revelar para nós, nós vamos cumprir a profecia do profeta Oséias. O meu povo carece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E aí nós vamos cair na armadilha dessa geração. Quando o apóstolo Pedro vai pregar lá em Atos, ele termina a mensagem dele falando assim: fujam dessa geração perversa, essa geração que busca o mal, essa geração que se autodestrói. E aí o apóstolo Paulo fala assim, 3 versos antes desse que nós lemos, e está ali: mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros, e eles próprios serão enganados. Quando nós não buscamos o conhecimento verdadeiro de Deus, nós vivemos à deriva dos pensamentos mundanos, filosóficos e acadêmicos. E aí nós vamos acabar ensinando errado. O apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: cuida do teu ensinamento. Cuida do que você está ensinando. E cuida de ti mesmo.
porque fazendo isso salvará tanto a ti, quanto aqueles que te ouvem. Entende que o cuidado pessoal, o autocuidado, é importante não só para mim, mas para aqueles que me ouvem. É por isso que eu falei para vocês, eu não sou um pregador daqui da casa, que chega aqui, prego, desliga o microfone e vou embora, e deixa a conta para os pastores. Não, eu sou um ministro. Aqui é o lugar onde eu vou ter mais cuidado para falar sobre o que Deus colocou no meu coração para falar, no nosso coração para falar, porque eu preciso dar respostas aqui, eu preciso dar continuidade à mensagem aqui. Por muito tempo, eu errava e falava, não, eu prego aquilo que eu vivo. Mas se eu pregar só aquilo que eu vivo, eu vou correr o risco de diminuir a glória de Deus naquilo que eu entendo. Não, eu mudei o verso. Eu corro atrás de viver aquilo que eu estou ministrando, aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou ensinando. Porque primeiro eu cuido de mim, e aí eu transmito esse cuidado através da palavra do Senhor, através do exemplo, através do relacionamento, através do perdão, através do tete a tete, da face a face, através do abraço, através do cuidado. Então tudo o que nós fazemos e tudo o que nós vivemos não é para a glória nossa, não, é para a glória do Senhor, para que o Senhor seja glorificado no outro. O apóstolo Paulo fala, os perversos e os impostores vão de mal a pior. É a mesma coisa que o apóstolo Pedro falou, esse mundo aí, fuja, corre dessa geração perversa. E como nós fazemos isso? Meditando na palavra do Senhor. O primeiro salmo fala sobre isso. O Salmo 1 vai falar sobre isso. Não se assente na roda dos escarnecedores, nem se deleite na roda dos pecadores. Antes tenha a sua meditação na lei do Senhor. Antes tenha a sua concentração na palavra do Senhor. Queridos, é difícil? É. Mas se fosse fácil, até cachorro fazia. Deus não nos chamou para uma vida fácil, não. O mundo tem esse convite. O nosso convite é: carregue a sua cruz e siga-me. Estava saindo hoje de casa. Eu moro no condomínio. E aí eu passei na frente de uma janela aqui. Aí a mulher gritou assim: ah, você é minha cruz. E eu dei a volta no prédio para pegar meu carro. E aí do outro lado, o homem estava falando do outro lado: e você é meu Getsemane. O que é isso? Se eu não tivesse atrasado, eu ia parar lá para entender qual que era a dinâmica daquela conversa. Que hermenêutica que eles estão usando aqui? Você é minha cruz, você é meu Getsemane. Eu ouvi o cara falando assim: você é igual Pedro, que Jesus levou para o Getsemane lá e dormiu. Você está dormindo na vida. Que explicação é? Nem são crentes, nem sabia que são crentes, meus vizinhos. Mas você entende que um erro, queridos, todas as religiões que existem hoje partiram daqui. Partiram daqui. Do conhecimento equivocado de Deus. Todas as heresias que existem hoje partiram daqui. Do conhecimento equivocado da palavra de Deus. Todas as seitas que existem hoje partiram daqui. Aí você pergunta para mim: mas então a palavra é a culpada? Não. Eclesiastes, acho que 7, 9, vai falar que Deus fez um homem bom, mas ele mesmo procurou a perversidade. A culpa é nossa. Sabe por quê? Nós não sabemos nos submeter a uma autoridade. Nós não sabemos nos submeter a um todo-poderoso, a um todo-glorioso. Porque nós não sabemos nos relacionar ainda com o outro. Você vai aprender a se relacionar com Deus de forma tremenda quando você aprender a se relacionar com o outro. Quando você descobrir que você vai aprender, meditando na palavra de Deus, que o perdão é a melhor chave para diluir todas as emoções.
Quando Jesus caminhava com os discípulos, Jesus era duro com eles. Jesus pegava pesado com os caras. Falava, ó, vocês estão comigo, mas um de vocês é o diabo. Um de vocês é Satanás. Está cheio de demônio. Pedro recebe uma revelação do céu. Aí Jesus fala, bem-aventurado Pedro, foi meu pai que te revelou isso. Opa, sai daí, Satanás. Na hora, aqui ó, no tete a tete. Pedro foi embora? Não. Foi Pedro quem falou para Jesus, quando Jesus dá a palavra, falou, ó, vocês têm que comer do meu corpo, beber do meu sangue. A Bíblia diz que muitos foram embora, mas os 12 ficaram. E aí Jesus olhou para eles e falou, e vocês? Vocês não vão embora? Aí Pedro se levanta e fala, Senhor, para onde nós vamos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Pedro meditava nas palavras do Senhor. Por que eu estou seguindo? Por que eu estou servindo? Para que eu estou aqui? Qual é a minha recompensa? Qual é o meu ônus? O meu bônus? O que eu vou ganhar? O que eu vou perder? Isso significa meditar na palavra do Senhor. Gasta tempo perguntando, respondendo, conversando. Eu escrevi 5 folhas de caderno só sobre o A de armas, hoje de madrugada. Que das 4 às 6 da manhã escrevendo. E eu parei e falei, opa, não dá. Fazer um seminário, né, para falar sobre tudo isso. Ou fazer um curso na internet e vender a R$30 para vocês, tá bom, né? Mas o fato é que nós erramos e nós pecamos e nós afetamos a nossa saúde espiritual, que afeta a nossa saúde emocional, que afeta a nossa saúde física e que afeta tudo à nossa volta, porque nós não meditamos na palavra do Senhor. Vamos para o A de armas, o outro A de armas. O primeiro A foi a alimentação, o segundo A, atividade física. Eu errei em não escrever ali o título, né? Atividade física. Nossa, cara, mas você vai falar de atividade física? Eu vou falar sobre atividade física porque por muitos anos me foi ensinado que cuidar do corpo era pecado. De cuidar da parte física do corpo era pecado. Por muitos anos eu tive que esconder o meu primo quando a gente ia jogar bola na quadra e a gente passava na frente da casa do pastor dele. A gente tinha que esconder ele, a gente fazia uma volta, ele é baixinho, a gente fazia a volta em volta dele para ninguém da casa do pastor ver que o meu primo estava indo jogar bola, porque era pecado jogar bola. Era pecado praticar esporte. Por muitos anos, nós perdemos campos missionários porque nós julgávamos os esportistas. Não investia discipulado, ministério, não investíamos tempo em ensinar esses caras lá dentro dos esportes. Mas como disse, o Senhor está reavivando a obra dele. Então, hoje o que nós mais vemos é esportista falando da palavra do Senhor. Jogador de futebol, de basquete, de golfe, jogador de frescobol, tudo. Mas o fato é que a atividade física, ela tem um propósito em nossas vidas. Aqui, no que eu escrevi, o apóstolo Paulo, ele vai falar, o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas para esta vida, mas também para a vida futura. E aqui existe esse equilíbrio. Porque o apóstolo Paulo está falando assim, o exercício físico tem pouco valor. Qual é o pouco valor que o apóstolo Paulo está falando? Porque só vale para esta vida. Só vale enquanto nós estamos vivendo aqui. Então o seu exercício físico que você faz hoje, ele não vale para a eternidade, mas ele vale para eternizar a mensagem que você carrega aqui, onde você está. Então se você faz 1 hora de caminhada, imagine 1 hora de caminhada que você está fazendo, a mensagem que você está carregando. Se você pratica um exercício físico numa academia, uma arte marcial, um esporte que você gosta, imagine o quanto você está glorificando ao Senhor lá naquele lugar. Ô Ricardo, mas
isso é importante, pior que é. O tema dessa mensagem vai ser isso, pior que é. Por quê? O apóstolo Paulo vai falar assim, 2 Tessalonicenses 3:11. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Entendeu o trocadilho? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando assim: quando você não cuida do seu corpo, você está cuidando da vida dos outros. Entendi que isso afeta relacionamentos também. Os estudos dizem que a melhor parte do exercício físico é quando você treina com outra pessoa. O treino sozinho é ruim demais. O Thiago corre, né? Agora é sozinho, né, Thiago? É pecado. Mas entende que está tudo envolvido. As emoções, o relacionamento, o exercício físico, a alimentação, a meditação, os relacionamentos. Isso são armas que o Senhor está nos entregando para enfrentar esse mundo perverso. Queridos, desde o dia que nós nascemos, nós estamos em guerra contra este mundo. Nós vivemos em guerra física, espiritual, e nós não podemos negligenciar o ensino que o Senhor tem para nós. Eu quis trazer só os conselhos do apóstolo Paulo para essa mensagem, senão a gente não teria mais tempo. Mas o apóstolo Paulo vai falar que a ociosidade está nos atrapalhando. Aqui em Tessalonicenses ele está falando de trabalho, está falando sobre o arrebatamento da igreja. E ele está falando assim: olha, eu estou sabendo que muitos de vocês, por pensarem que o Senhor está para voltar, já pararam de trabalhar, já não estão fazendo mais nada, já não estão indo no templo, já não estão orando, já não estão fazendo mais nada. E ele termina o versículo anterior a este que nós lemos, falando assim: aqueles que não trabalham também não comam. Vamos colocar um trocadilho em outras palavras aqui. Aquele que não faz nada não vai participar do banquete celestial que o Senhor tem preparado para nós, amém? Lá a gente pode encher o bucho, lá a gente pode extravasar, lá a gente pode comer à vontade. Aqui entra jejum, aqui tem um estudo completo aqui sobre essas coisas. Mas o fato é que o Senhor está nos exortando a viver uma vida de autocuidado, não para nós, mas para glorificar a vida dEle, o nome dEle no outro. Lembra? Não é o quanto eu peso, é o quanto eu permaneço. Não é quanto peso eu consigo levantar, não. É quanto abraço eu consigo dar. É sobre como você está construindo o seu templo. Eu já contei isso aqui, eu acho. Quando o templo de Salomão lá no Brás estava sendo construído, eu fui para lá pedir emprego. Fui para lá, porque na minha profissão eu queria participar de uma grande obra. E eu li num artigo que eles estavam trazendo as pedras lá do Oriente Médio, lá de Israel, as pedras para colocar, para fazer o acabamento no templo. Eu quero participar disso, eu quero conhecer isso aí. E eu fui lá, cheguei lá na porta, falei com o encarregado lá, com segurança, entrei. Aí ele falou assim: olha, tá vendo essa fila aqui? Essa aqui é para entregar currículo. Essa aqui, estava dando volta no quarteirão, é para voluntários. Eu tinha que ganhar para trabalhar. Essa aqui é para voluntários. Então, cara, eu não vou contratar você se tem 10 querendo fazer a mesma coisa que você, de graça. No estádio do Corinthians, a mesma coisa. Eu queria ir lá para cortar as estruturas, para ele cair depois. Mentira. Mas eu fui lá pedir emprego. Mesma coisa. Fila dando volta no quarteirão. Falou: isso aqui, ó, é tudo gente querendo trabalhar de graça. Sabe o que é isso? É ociosidade. Porque o apóstolo Paulo fala: aquele que não trabalha também não coma. O trabalhador é digno do seu salário. Ele dá o exemplo do boi
que está debulhando o trigo. Ele fala: não tampe a boca do boi enquanto está debulhando o trigo. Ele está falando assim: enquanto o boi está trabalhando, não o impeça de comer, porque aquilo que ele trabalha, aquilo que ele faz é o ganha-pão dele, é a forma que ele se alimenta. Então o Senhor vai nos dando frutos, vai nos dando virtude, enquanto nós vamos trabalhando, nos movimentando, enquanto nós vamos fazendo algo. E aqui, atividade física, eu quero trazer essa importância de não viver uma vida ociosa, fisicamente. Porque lembra, o que é físico vai atingir o emocional, que vai me levar para o espiritual. Sempre são ciclos. Os ciclos nos levam a ter circuitos melhores, relacionamentos melhores. E isso faz com que os nossos círculos sejam curados, restaurados, restabelecidos. O S de armas. E aqui eu termino. Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo vai falar assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. O S aqui no Armas vai falar de sono, de descanso físico. Vai falar sobre a importância do sono, de dormir de 6 a 8 horas por dia, a importância do descanso. Mas como eu não tenho tempo para aprofundar sobre isso, eu quero trazer algo espiritual para nós. Esse conselho do apóstolo Paulo subiu aos meus olhos, porque Jesus disse isso também: não vivam preocupados com coisa alguma. Em toda a mesa que nós sentamos, tem alguém preocupado com algo fútil, inútil. Sabe por quê? Porque quis assumir responsabilidades sem olhar lá na frente, sem prever os resultados. E aí no meio do caminho viu que não ia aguentar, e aí ficou preocupado. Conversando esses dias com um jovem, ele me falou: Ricardo, meu salário aumentou e eu estou pensando em comprar um carro. Fui numa agência e o carro assim, tem 2 carros lá, já falei com os caras para reservar para mim e tal. Aí eu vou tirar R$500 do meu vale e R$500 do meu pagamento, e eu consigo pagar R$1.000 de parcela. Não é tão alto assim para mim. O quê? Eu queria ter R$1.000 por mês assim para mim. Falei: cara, por que você não começa com um carrinho baratinho? Faz o seguinte, você consegue juntar R$1.000 por mês, passa mais um ano sem carro, junta R$12.000, compra um carrinho baratinho, começa com ele, vai devagarzinho. Porque eu sofri com financiamento, e eu dei esse conselho para ele. Não, vou andar com o carro velho. Como diz o poeta, né? Se o conselho fosse bom, não se dava. Mas as pessoas estão preocupadas, ansiosas, porque enfiaram as mãos pelos pés e não sabem o que estão fazendo mais. Relacionamentos que não era para existir, decisões que precisavam de conselhos, e agora querem pedir conselhos por causa das decisões que tomaram erradas. Aí a gente gasta mesa, gasta tempo, gasta saliva, falando. E aí isso afeta, lembra? A emoção, o sistema digestivo. Aí nos tira do lugar de oração, nos tira do lugar de meditação, nos faz negligenciar o perdão, rompe com os circuitos dos relacionamentos, e a gente entra em outro ciclo de desânimo e de frieza espiritual.
apóstolo Paulo fala, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. O Senhor sempre nos ensina a olhar para quem Ele é, para o que Ele já fez. E aqui não tem uma contradição, não. A continuação do texto, ele fala assim: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Coração, mente em Cristo Jesus. O nosso corpo físico, a nossa saúde emocional, nossa psicose precisa da presença de Jesus. Deus nos criou por completo e Ele quer nos tratar por completo. Às vezes nós queremos cura para algo físico, né? E aí as nossas emoções se atropelam. Como eu disse, nós lá em casa de 2 em 2 anos nós fazemos um check-up completaço, faz de tudo. Aproveita que o convênio dá, então a gente faz de tudo. E aí a Monique achou lúpulo, como é que é? Lúpulo, né? Dentro da vesícula? Pólipos dentro da vesícula. Aí a médica sentou com ela e falou: olha, isso aí não é nada agora, mas pode ser daqui a algum tempo. Então pode ser que isso venha se tornar aí um tumor, alguma coisa. Eu te aconselho que você tire, porque se virar um câncer fica mais difícil de tratar. Só que a médica falou isso do lado da Eloá, com 8 anos, e a Eloá já sabe que é um câncer. E aí a Monique, tudo bem, tudo bem, mas e a Eloá? A gente, não, vamos marcar a cirurgia. E aí a gente combinou de marcar a cirurgia para um dia que conciliasse com a minha folga do trabalho, para que eu passasse o dia lá com ela. E aí os dias não casavam, ia passando todos os dias. A Eloá puxava: ô mãe, já marcou a cirurgia? Mãe, pelo amor de Deus, mãe, isso pode virar um câncer. Ô mãe, marca a cirurgia, mãe. Ô mãe, não passa mais um dia não, mãe. E aí a Eloá vendo a coisa na internet, nós passamos dentro da nossa família, nós passamos agora, o meu sobrinho foi liberado, curado de um câncer esse ano. Então nós sofremos essa dor. E a Eloá com aquilo na cabeça: não, mãe, faz isso, mãe. E aí nós fizemos a cirurgia na quinta-feira, por isso que ela não está aqui hoje. Tudo bem, uma cirurgia preventiva, uma prevenção. Mas a Monique precisou dormir no hospital e eu vim embora com a Eloá. E a Eloá vem chorando o caminho todo, chorando. E eu falei: Senhor, o que eu falo para ela? Porque a preocupação dela é de deixar a mãe lá sozinha, cirurgiada ali, frágil. E quando eu cheguei em casa, nós nos deitamos, eu deitei ela na cama junto comigo. Eu falei para ela: ó, Deus está cuidando dela. E aí o Senhor falou: meu coração. Ela falou: eu sei, Pai. Ali curou todas as aflições que eu estava sentindo também. Entende o relacionamento? Eu podia falar para ela: cala a boca, sua mãe está bem, fica quieta, isso não é nada, vai dormir. Mas um abraço curou as relações. Fique de pé, vamos orar. Prometo que da próxima vez eu prego tacando fogo aqui. Queridos, o fato é que nós não vivemos num mundo que foi feito para nós. Não é esse mundo que Deus quis para nós. É por isso que existe uma coisa chamada plano de salvação. É por isso que o Senhor entregou aquilo que Ele mais amava como um pagamento por nossas vidas. Poderia dar uma aula sobre tudo isso aqui,
Mas se eu não falasse de Jesus, tudo isso aqui não valeria de nada. Não vale a pena cuidar da minha saúde física, emocional e espiritual, se o plano de salvação não for real na minha vida. Se esse plano de salvação não for real dentro da minha casa, dentro da minha família. Se esse plano de salvação não for prioridade no meu coração, na minha mente, naquilo que eu faço. Nós refletimos o plano de salvação do Senhor. Nós somos embaixadores desse reino. O pastor Júnior ministrou, falou sobre isso semana passada. O apóstolo é esse embaixador, é a presença do rei. Você carrega a presença do rei. Você carrega a presença de Jesus. Você é a manifestação de Jesus, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha. Então o seu aperto de mão cura uma vida, o seu abraço cura uma vida. O jeito que você fala vai curar uma vida, vai salvar uma vida. Porque você é um reflexo de quem é Jesus na vida das pessoas. Amém? Que o Senhor traga cura aos nossos corações, às nossas relações. Que Ele cure os nossos circuitos, para que os nossos ciclos sejam transformados e nós possamos transformar os nossos círculos. Amém?